Tudo pronto! Está na hora! A votação tem que começar às 8 horas em ponto. E olha só, já tem gente chegando! Um dos mesários orienta os eleitores na fila e controla a entrada e a movimentação das pessoas na sessão, respeitando a ordem de chegada. Claro que há eleitores que têm preferência. Eleitores maiores de 60 anos e, entre estes, os maiores de 80 anos, enfermos, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, grávidas e lactantes e aqueles acompanhados de criança de colo, candidatos, juízes eleitorais e seus auxiliares, servidores da Justiça Eleitoral, promotores eleitorais e policiais militares em serviço. Atenção! A preferência para votar deverá observar a ordem de chegada desses eleitores, ressalvados os idosos com mais de 80 anos, que terão prioridade sobre os demais eleitores, independentemente do momento da sua chegada. Veja o exemplo desse senhor. Ele tem mais de 80 anos e, apesar de não ser obrigado a votar, não abre mão do seu direito de cidadão. Para votar, o eleitor deve apresentar um documento oficial com foto. Pode ser carteira de identidade, carteira de categoria profissional reconhecida por lei, carteira de trabalho, certificado de reservista, carteira nacional de habilitação, passaporte e ainda duas novidades: o e-título, que é a via digital do título de eleitor emitida por meio do aplicativo da Justiça Eleitoral, e o DNI, Documento Nacional de Identidade. Caso tenha alguma dúvida na identificação, consulte o manual do mesário. Lembre-se de registrar na ata. Agora o eleitor é encaminhado à mesa. Um dos mesários recebe o documento de identificação, localiza o nome dele no caderno de votação e dita o número do título ao presidente. O nome social deve ser utilizado para tratamento do eleitor se constar do documento de identificação apresentado ou do caderno de votação. Precisamos ficar muito atentos ao localizar o eleitor no caderno de votação e ao digitar o número do título. Caso o eleitor tenha nome social, lembre-se de procurá-lo no caderno de votação pela ordem alfabética. Dirija-se a ele ou a ela sempre pelo nome social. O presidente digita o número do título no terminal do mesário e aperta Confirma. Aparecem no visor o nome do eleitor e o número do seu título. Se os dados apresentados pelo eleitor estiverem corretos no terminal, o presidente aperta novamente Confirma. No caso de identificação biométrica, o sistema indicará que seja posicionado o dedo polegar ou indicador sobre o sensor biométrico. É fácil lembrar. São os dedos que fazem a pinça. O eleitor retira o dedo do sensor biométrico e aguarda. Após o reconhecimento da digital, aparecerá a mensagem Eleitor reconhecido com sucesso. O presidente aperta novamente a tecla Confirma para habilitar o eleitor a votar. Antes de votar, o eleitor deixa os seus pertences em uma mesa auxiliar. Em seguida, dirige-se à cabina e vota. Quando o eleitor estiver votando, o próximo já pode dirigir-se à mesa. Um dos mesários verifica se o eleitor recebeu de volta os documentos e o comprovante de votação antes de sair da sessão. Atenção! Destaque o comprovante correspondente ao turno da eleição.